Puxe sua cadeira e antene seus ouvidos, pois está começando mais um episódio Papo, Saúde e Café. Olá, querido ouvinte, está começando mais um podcast Prosa, Saúde e Café. E no tema de hoje, a gente vai estar abordando sobre a Política Nacional do Idoso. As apresentadoras do dia é Keren Gabriele, eu que vos falo, e nossa querida Anny Ledo. E nós somos estudantes de enfermagem da FADEP no 8º período. Para esse primeiro momento, a gente tem uma convidada muito especial. Ela é mineira, mora no Poço Pantera e ela é agente comunitária de saúde. O nome dela é Maria Rocha Ledo. Seja bem-vinda, Maria Rocha Ledo, ao nosso podcast, no qual estaremos discutindo as nossas políticas de saúde do idoso. E assim, Anny e Dona Maria, a gente sabe que a população está envelhecendo. Cada dia que passa, a população envelhece e com isso a expectativa de vida também aumenta. Então a gente se pergunta o que é envelhecer no caso, não é? Então, Maria, a gente gostaria de saber o que envelhecer significa para você. Como é que você enxerga essa questão? Envelhecer para mim significa ganhar mais experiências, conhecer e adaptar novas culturas e tecnologias, né? Um novo mundo, uma nova experiência, um novo modo de viver. E ao seu ver, quais são as principais dificuldades encontradas pela população idosa na saúde? Para uns, a dificuldade são maltratos, né? Impaciência, ignorância com o idoso, né? E tem, né, os que tratam bem, mas tem em parte pessoas que até os maltratam, né? Então é dessa maneira. Então, assim, realmente, como você citou, a questão da tecnologia, de adaptação, né? Envelhecer é adaptar. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, porque a gente vive um mundo onde os jovens não pensam que eles vão envelhecer. E que isso também acarreta na questão de que a gente não se atenta no cuidado com nossos idosos. Existe muito descaso, muita falta de paciência em ajudar nessa adaptação com os idosos. Porque é uma adaptação que precisa de paciência, precisa de cuidados especiais para eles. E você, Gabi, o que você acha? Justamente, e existe muitas dificuldades, né? Que a pessoa idosa enfrenta, o indivíduo idoso. A gente tem o nosso perfil da população, ela é mais caracterizada por idosos. Então, a gente enfrenta essas dificuldades não apenas por fato do processo de envelhecer, mas também porque existe uma desigualdade social muito grande. E isso influencia em como o idoso é tratado na unidade básica, não é? Então, assim, quais são as dificuldades que você vê, Anny, que a gente enfrenta na população idosa? Inicialmente, ele já tem muito esse pensamento de que eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir saber fazer isso, não sei fazer aquilo, para mim já acabou. E não é bem assim. Um idoso, por exemplo, ele consegue aprender sim a mexer no WhatsApp, ele consegue sim a mexer em um celular, o que facilitaria muito a vida dele. Só que ele precisa de alguém que tenha paciência para explicar de uma maneira que ele realmente entenda e aprenda a fazer. Porque a visão dele é diferente da nossa, que a gente já nasceu sabendo mexer em celular. A gente tem essas tecnologias desde a nossa infância, o que é uma questão muito diferente para eles. Outra questão também é o respeito à independência financeira deles. Infelizmente, no país que a gente vive, muitos idosos têm a sua independência financeira cortada porque a família usa o dinheiro de maneira indevida. E assim, isso acarreta na desigualdade social. Sim, e aí também, por conta dessa desigualdade social, a gente acaba encontrando na própria assistência, ali na assistência de saúde. A gente sabe que as doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, o colesterol alto, né? Várias outras doenças, impactam muito na vida
de pessoas idosas, na vida de qualquer pessoa, mas principalmente na vida dos idosos. E a gente, quando chega na assistência, acaba tendo um confronto muito grande na questão da assistência. E a gente tem que entender que existe um desafio, que o grupo de idosos não é um grupo homogêneo, é heterogêneo, não são todos do mesmo jeito. Então a forma como eu falo com Dona Maria não é a mesma forma que eu falo com o seu João, porque existem outros fatores, existem aqueles idosos que são um pouco mais robustos, existem os idosos que são mais frágeis. Então eu preciso conhecer o meu idoso, saber qual dificuldade aquele idoso está passando, para eu ter uma assistência com ele qualificada, não é? Essa é a questão também da humanização. Por exemplo, se tem um idoso que ele tem muita dificuldade em diferenciar um medicamento do outro, não custa nada a gente, que é da saúde, desenhar ou então diferenciar o medicamento por cor, por algum objeto, alguma ilustração na caixa para facilitar. Mas isso é de idoso para idoso. Alguns não vão ter essa dificuldade. Justamente, por isso a gente deve se adequar a essa assistência. Porque os maiores consumidores de serviço e de assistência de saúde é o grupo idoso, não é? Não apenas por conta da carga de doenças, mas por conta que a população de fato está envelhecendo. E existe, Anne, no caso, alguma política que assegura esse idoso de uma assistência qualificada? Tem sim. As diretrizes do SUS mesmo, ela assegura que o idoso tenha isso. E assim, uma maneira como a gente pode melhorar essa assistência é através da autonomia. Qual é a melhor maneira de estimular a autonomia da pessoa idosa? Ensinar a ele que ele tem sim o direito de fazer as escolhas dele. Ele tem um direito a escolher qual vai ser o acompanhante, qual vai ser a pessoa que vai estar ajudando ele ali na assistência. Por exemplo, ele tem o direito de escolher alguém para acompanhar, para ser o acompanhante da sua saúde, no caso. Ele tem esse direito de exigir isso em casos de internações. Ele tem o direito de exigir medidas de proteção contra as ameaças, contra violências. Então, durante a política de saúde, ela vai dar ao idoso a autonomia de fazer suas escolhas e também de fazer sua independência, dele ir até a farmácia e conseguir o seu medicamento, a ele conseguir fazer as atividades de casa, a praticar os esportes, eventos. Tudo isso está englobado dentro da nossa política de saúde. Inclusive, promover, manter e recuperar a autonomia e a independência do idoso, ela é uma diretriz do SUS. Então, assim, é uma coisa que o SUS, ele deve sim se preocupar, ele deve sim criar políticas e meios para que o idoso tenha a sua independência, a sua autonomia estimulada. Fazer oficinas com idosos sobre tecnologias básicas, essa questão também da medicação, que ele saiba o que ele está tomando, quando tomar. E outra maneira também de ajudar o idoso na autonomia, como você falou, estimulando também as práticas de saúde em relação à atividade física, alimentação, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. E Dona Maria, eu queria saber do seu ver, qual é a melhor opção para estimular a prática e atividade física e alimentação saudável dos idosos? Então, para orientar os idosos sobre como participar, né, das atividades físicas, muito bom é quando tem aqueles grupos, né, de atividade física da terceira idade, né, quando tem acessibilidade, né, de participar. Mas quando não tem, é a caminhadinha mesmo, né? Então participar é estar junto, é fazer junto a caminhada com eles, né? Incentivá-los, marcar horário, né? E fazer que seja um hobby para eles, né? Que é muito bom. Sim, Dona Maria.
que temos mais uma convidada especial para estar discutindo esse assunto conosco. É a fisioterapeuta Blandina Viana, diretamente de Carlos Chagas. Blandina, ao seu ver, qual a melhor opção de estimular a prática de atividade física? É escolher uma atividade física que lhe dê prazer, que você goste, que você não vá por obrigação, que faça parte da sua rotina. Se você gosta de dançar, vai dançar. Se você gosta de academia, vai para academia. Se você gosta de pedalar, vai pedalar. Se você gosta de montar a cavalo, vai montar a cavalo. Algo que seja constante na sua vida, que você tenha frequência satisfatória. E qual seria essa frequência satisfatória? Pelo menos aí umas 3 vezes por semana. E à medida em que esse idoso ele vai ganhando força muscular, ele vai gerando também independência maior na sua vida, ele vai criando gosto. Eu sempre falo que é igual mulher quando começa a emagrecer, né? Ela acaba criando gosto por aquilo porque te dá um outro retorno. A partir do momento que o idoso ele fica mais independente, ele consegue ele se ver mais ativo, ele se vê mais disposto, isso também anima e ele passa a fazer as coisas com mais vontade. Na pandemia agora, nesse período de pandemia agora, nós estamos trabalhando tudo online, tudo remoto. Nós estamos parados no presencial, mas tentando trazer essa população para esse recurso online. Fundamental. E, Maria, para fechar nossas perguntas, eu queria saber aqui quais são as políticas de saúde que você mais conhece e que você mais faz uso, ou que os idosos da sua comunidade mais fazem uso. E o que você acha delas? Bem, os programas que existem do governo são PSF, NASF, INSS, EJA. Eu citei 4 aqui e tem vários, né? Muitos outros. Mas são programas ótimos, né? Muito bem elaborado teoricamente, só que na prática, né, fica a desejar. Porque são programas que têm profissionais, pessoas que têm capacidade, né, de orientar o idoso, de acompanhar, alfabetizar, né, e tudo, enfim. Mas a maioria, né, fica não é na prática, é na teoria. Então fica a desejar mesmo. Infelizmente, como você citou, nem todos os programas funcionam tão bem na prática, mas ainda bem que existem alguns que funcionam. E o exemplo desses é o Disque 100, módulo idoso, que foi criado desde 2010. E ele é o principal instrumento de enfrentamento contra a violência à pessoa idosa. E o que caracteriza, né, a violência contra a pessoa idosa, a gente pode ver de forma de abandono, maus tratos, abuso econômico, negligência e a violência que traduz rejeição, isolamento ou discriminação. Se houver isso, um parente ou mesmo um idoso, ele pode reportar o Disque 100, que aí ele vai ter toda uma assistência voltada para ele. Inclusive, Anne, nessa pandemia, né, teve um grande aumento de violência. A gente vê, quando fala de violência, a gente lembra logo da mulher, mas ao idoso também. E um outro programa que estava funcionando, que funciona também funcionou durante a pandemia e funciona sempre, é o atendimento domiciliar, em que, como a dona Maria falou, existe o PSF, o NASF, e essas são as redes básicas. Essas redes básicas, elas têm isso na sua diretriz também, em seguir para o atendimento domiciliar, ir à casa do idoso, ver como ele está, fazer uma consulta direta com ele ali mesmo, na sua residência. E lá eles também criam projetos, criam ações para estar evitando os acidentes domiciliares, que é um dos maiores, é o que mais acarreta os idosos, são esses acidentes. E todas as outras, dá um atendimento, um suporte psicológico, um suporte físico também ali. Também tem outro programa que eu lembrei aqui, que é oferecido pelo CRAS, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que ele visa prevenir situações de risco social,
ampliar trocas de culturas de vivências, desenvolver o sentimento de pertencer a um grupo, identidade. Ele também tenta ajudar o idoso a fortalecer vínculos familiares, incentiva a socialização e a convivência comunitária. Ele é realmente muito interessante também, porque, como você falou, o idoso, ele tá em um grupo de vulnerável, e não só fisicamente, também socialmente. O idoso também, é muito bom ressaltar que ele tem um direito a, depois dos 65 anos, existe um programa chamado Benefício da Prestação Continuada, que é o valor de um salário mínimo para alguns idosos que às vezes possuem renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, talvez também onde a família não ajuda. Então, assim, ele pode recorrer a esse direito dele, que é desde 88. É interessante também que essas informações cheguem a todos os idosos, porque alguns podem não ter o seu direito garantido também por não saber. Exatamente. Outro fundo também que é beneficiado do idoso é o Fundo Nacional do Idoso, que ele vai ali financiar aquelas ações sociais do idoso, para o idoso criar, promover autonomia, integração, participar na sociedade. Esse fundo nacional, ele vai estar auxiliando o idoso caso o idoso tenha projetos para empreender, projetos para casa, qualquer tipo de projeto que ele tenha, ele vai estar assegurado pelo nosso governo em relação a isso. Voltando um pouquinho também, a gente tem a Caderneta do Idoso. A Caderneta do Idoso é um livrinho, sim, essencial, muitíssimo bem trabalhado, porque lá ele apresenta os dados do idoso, né? São as doenças que ele tem, as consultas que ele realiza, e aí também ele tem ali uma parte que apresenta todos os direitos e os programas dos idosos, que muitos não têm acesso. Infelizmente, essa caderneta não funciona para em todos os lugares, nem todo idoso já teve acesso, mas existe e ele pode estar pedindo no seu posto, porque lá em qualquer lugar que ele chegar, em qualquer atendimento de saúde, se ele estiver com a caderneta dele, já vai ter todo um histórico dele ali. E é bom até mesmo para a própria assistente de saúde, a equipe de saúde, porque ele tem uma folha espelho, em que vai ter todos os dados ali dele em 2 lugares ao mesmo tempo. E assim, é muitos programas, né? É muita coisa para falar. A gente vê aí desde 96, 86 existindo o programa até 2010 sendo aprovados. Então, Gabi, a importância da caderneta também é que ela pode ajudar na prevenção da polifarmácia, porque envelhecer não é sinônimo de polifarmácia. A gente tem que se atentar que se o idoso tomar algumas medicações, para que a gente se atentar à interação dessas interações, fazer um aprasamento. Infelizmente, alguns idosos eles têm algumas consultas paralelas, alguns atendimentos paralelos, e nem sempre o profissional se preocupa em pensar nisso. E evitar a polifarmácia é primordial, é algo que tem que ser trabalhado sempre. Então, assim, nosso querido ouvinte, corra atrás dos seus direitos. Você sendo idoso, saiba que você tem direitos, tem programas e tem pessoas em todos os lugares que vão estar te apoiando. Então não abaixe a cabeça, não sofra violência e não fique calado. Pergunte, vá ao seu posto de saúde, se informe para que você tenha uma qualidade de vida, que esse seu processo de envelhecimento possa estar sendo cada vez melhor. E eu queria agradecer aqui novamente a nossos convidados, né? A Maria Ocheledo, que deu essa entrevista, e também a Blendina. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês foram de total enriquecimento ao nosso podcast. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. E garanta seus direitos, porque saber envelhecer é a maior sabedoria da vida.